irmãos, eu desejo cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para trazermos alguns comentários sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, que no próximo domingo estaremos estudando nas classes de jovens em todas as igrejas Assembleias de Deus do Brasil, que utilizam o currículo da CPAD. Domingo estaremos na nossa penúltima lição deste terceiro trimestre de 2015, abordando o seguinte tema: a secularização mais presente. Estou certo de que esse é um tema também bastante pertinente, visto estarmos ao longo desse trimestre trabalhando os desafios do século presente que vivemos, os desafios na área da ética, da moralidade, da filosofia, da religião. Quais são os grandes dilemas que o mundo tem experimentado nestes últimos anos, desde os anos 2001 para cá? A secularização é também um fenômeno cada vez mais presente no mundo e também na igreja. Como os nossos jovens cristãos, à luz da palavra de Deus, devem conhecer o tempo em que vivem e como devemos nos portar diante deste tempo? Quais devem ser as nossas atitudes? Qual deve ser o nosso comportamento, a nossa conduta diante ou no enfrentamento deste fenômeno de secularização? Estaremos vendo isso com a graça de Deus aqui no nosso comentário e você um pouco melhor na classe de jovens da sua igreja domingo que vem. Muito bem, secularização de modo muito simples é o ato de fazer voltar a vida secular, a vida comum, a parte da religião. Quando falamos, portanto, sobre secularização, estamos falando sobre o oposto da religião, o oposto da fé. Inclusive, uma das definições para a secularização, que é bem forte, é esta: é tomar bens ou propriedades da igreja. É fazer com que esses bens e propriedades que estão sobre a tutela da igreja volte a pertencer ao governo, à vida civil, enfim. Portanto, secularização tem a ver com um fenômeno, com um ato, com um comportamento de opor-se à religião, de opor-se à fé, de tomar dos cuidados da igreja aquilo que será levado para a vida comum, a vida leiga, a vida secular. No nosso primeiro tópico, nós estaremos abordando os tempos trabalhosos. Que tempos trabalhosos são esses? São os tempos trabalhosos que estão aí em nosso texto bíblico, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, quando Paulo, que foi pastor, evangelista, apóstolo, mas também profeta, já prenunciava tempos difíceis que o mundo e a igreja veria de experimentar. Que tempos difíceis são esses que Paulo deve ter feito menção em sua última carta para o jovem pastor Timóteo? Teriam sido os tempos difíceis que viriam para a igreja do primeiro século, ou seriam os tempos difíceis que a igreja experimenta hoje e que haverá de experimentar nos finais dos tempos? Portanto, Paulo estava fazendo um prenúncio para o seu tempo ou um prenúncio escatológico? Na verdade, eu diria que as duas coisas. Esse é um questionamento, inclusive, feito pelo pastor César Moisés, nos comentários da sua lição, dessa lição. Esses tempos trabalhosos seriam tempos trabalhosos experimentados pela igreja do século I, ou seriam os tempos trabalhosos profetizados por Paulo, experimentados pela igreja no século XXI? Na verdade, é uma palavra que se aplica a todo tempo de crise. Se o professor quiser, tome nota disso. O prenúncio feito por Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os últimos dias, nós sabemos, no estudo da escatologia bíblica, que os últimos dias tiveram início justamente com Pentecostes e se estende até a volta de Cristo Jesus. Aqueles são os últimos dias. Tanto é que a profecia lá de Joel, que falava sobre o derramamento do Espírito Santo, Deus dizia: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E esses últimos dias, de acordo com Pedro, inicia-se onde? Justamente em Pentecostes, quando o Espírito foi derramado ali, com línguas, profecia e dons.
Portanto, a igreja, desde o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, está vivendo os últimos dias. É a dispensação do Espírito Santo ou a dispensação da igreja. É justamente a oportunidade, as oportunidades finais que Deus está dando ao mundo para que se arrependa e para que reconheça a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Portanto, esses tempos trabalhosos, quando Paulo diz, porque haverá homens mais amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. A lista é longa, né? A lista é longa. Não dá para a gente trabalhar, né? Eu acho que nem o melhor, mais sucinto pregador, o melhor e mais sucinto mestre pode abordar cada um desses pontos aqui dentro de uma aula de 1 hora. Não dá, né? A lista ela é larga. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, essas características todas aqui são características dos homens que vivem justamente nesses últimos dias, neste último tempo, os tempos finais da igreja aqui na Terra. Portanto, dizia respeito tanto às crises que o mundo haveria de experimentar já naquele primeiro século, porque eu já trabalhei isso aqui com vocês em lições passadas, que a igreja cristã, já no primeiro século, a igreja primitiva precisou lidar com esses desafios, precisou lidar com pessoas com essas marcas, com essas características, adultério, traição, né, infidelidade, mentira, corrupção, tudo isso já esteve presente na igreja já no primeiro século. E tem sido experimentado isso ao longo desses 21 séculos. Então, são características comuns àquela época e também à nossa época, a secularização. Eu pontuo aqui nesse primeiro tópico o seguinte, que a secularização ela se dá de 2 modos. Tome nota disso, caro professor, e se desejar, leve para os seus alunos no próximo domingo. Primeiro modo pelo qual percebemos a secularização, abandono da fé. Primeiro, abandono da fé. Segundo, união entre o santo e o profano. Então, secularização pode ser tanto o abandono, a negação da fé, o retorno à vida comum, o retorno à vida leiga, a rejeição a Cristo, a negação de Cristo, e a gente vai ver isso, por exemplo, já, como eu disse para você, na igreja primitiva, porque Salomão dizia, né? Salomão dizia que nada novo debaixo do sol. Inclusive o pastor César Moisés vai falar sobre isso. Esse movimento cíclico da história, esse vai e vem, essa mudança de valores, mas depois a retomada dos valores antigos, né? Isso está presente em todo mundo e Salomão já percebia isso quando no livro de Eclesiastes, ainda no capítulo 1 de Eclesiastes, Salomão dizia, nada novo debaixo do sol. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Né? Então, a gente percebe que a história é a mesma, muda-se apenas os personagens. O enredo é o mesmo. O enredo é o mesmo, apenas os personagens vão se mudando. E aí a gente vê, por exemplo, o abandono da fé já na igreja primitiva, num personagem que Paulo menciona na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10. Quando ele está escrevendo a Timóteo, já se despedindo dele, fazendo as últimas recomendações, Paulo diz assim, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, estou lendo a versão NVI, mas outra versão diz, amando o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. A gente vai ler Colossenses capítulo 4, versículo 14, e vamos ver Paulo fazendo menção de Demas como um obreiro, como um cooperador. Veja aqui, olha, Colossenses 4,14, no outro momento, numa outra circunstância, Paulo escreve a sua carta à igreja de Colossos e diz, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então aqui em Colossos, Demas estava ao lado de Paulo, trabalhando nas trincheiras ali do cristianismo, da fé, da defesa do nome de Cristo, da pregação evangelística. Mas já no final da vida de Paulo, alguns anos depois da carta que foi escrita a Colossos, aí Paulo agora diz para Timóteo o quê? Demas me abandonou, amando o presente século. Século aqui não é no sentido de o conjunto de 100 anos. Século aqui tem a ver com a vida secular, com a vida civil, com o mundo. Paulo, ele diz também ainda nessa segunda carta a Timóteo,
convidando Timóteo a tomar parte no sofrimento daquele velho apóstolo que está preso, já sentindo a espada de Roma cortar-lhe o pescoço e arrancar-lhe a cabeça, porque Paulo tinha consciência de que a sentença que viria para ele, muito possivelmente seria a sentença de morte, né? Ele diz, olha, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Então Paulo, na segunda carta ainda, capítulo 2, versículo 4, Paulo faz um convite a Timóteo, que é um convite que ainda é feito hoje aos jovens cristãos em todo o mundo, né? Porque Timóteo era um jovem líder, né? E é um convite que poucos desejariam aceitar, porque a gente aceita convite para aniversário de 15 anos, convite para casamento, convite para viagem, convite para festa e congresso na igreja, mas o convite que Paulo vai fazer aqui é um convite que poucos nós queremos aceitar. Mas deveríamos aceitar, e aceitar com alegria de estar tomando parte no sofrimento que caracteriza um verdadeiro soldado do exército de Cristo. Olha o convite que Paulo fez para Timóteo, que foi o convite que Demas recusou, amando o presente século. 2 Timóteo 2, versículo 4, ou versículo 3 e 4, Paulo diz assim: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios desta vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Veja, enquanto Paulo diz que Demas o abandonou, amando o presente século, amando a vida civil, amando o secular, o comum, Paulo ele diz para Timóteo: você, Timóteo, sofra comigo os sofrimentos como um bom soldado, resista ao lado deste velho apóstolo, desse seu companheiro, né? Resista, segure firme, não abandone, não pule fora, não deserte desse exército, sofra como um bom soldado de Cristo. Porque o bom soldado que milita de acordo com as leis, ele não se embaraça, ele não se mistura nos assuntos comuns, nos assuntos da vida secular, porque ele quer agradar aquele que o alistou para a guerra. Assim também é o jovem cristão. Nós não podemos abandonar a fé. Quantos, infelizmente, quantos jovens, né? Quantos jovens, sempre o professor fará menção disso domingo, quantos jovens que após entrarem na universidade abandonam a fé, até pediram oração à igreja, até pediram oração à família, né? Para que Deus ajudasse a entrar na universidade, e entrou 6 meses depois, ainda nem terminou o primeiro período da universidade, já abandonou a fé, porque foi seduzido pelo ambiente hostil da universidade, por um professor ateu, por amigos ateus, ou pelas festinhas, né? Pelas baladas universitárias, este jovem acabou que se deixando seduzir. Né? Quantos que estão se deixando seduzir, né? Porque estão sendo atraídos pela oferta de empregos lucrativos, estão sendo atraídos pela proposta de desfilarem nas passarelas da vida, de jogarem em times de futebol, e estão abandonando a fé, estão abandonando a comunhão com Deus, estão abandonando a vida de oração, a leitura da Bíblia. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude você, professor, para que nessa aula do próximo domingo você possa colocar Demas à esquerda dos seus alunos e Timóteo à direita, e perguntar para os seus alunos: quem você deseja ser? O Demas que abandonou Paulo amando o presente século, ou o Timóteo que esteve ao lado de Paulo amando não o presente século, mas amando ao seu companheiro e, acima de tudo, amando o Deus de Paulo? Quem você, moça, vai ser? Quem você deseja ser? Aquela nora de Noemi que voltou atrás para a terra dos Moabitas, amando e preferindo a terra dos Moabitas? Ou você, moça, é a Ruth Moabita que preferiu estar ao lado de Noemi e disse para ela: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, para onde tu ires eu irei, aonde tu pousares pousarei eu. Né? Que tipo de jovens somos nós? Que tipo de obreiros somos nós? Que tipo de crentes somos nós? Aqueles que pulam fora do barco nos tempos de crise, ou aqueles que permanecem ao lado do Senhor em tempos de crise? Né? Então você, professor, vai colocar isso diante dos seus alunos. O abandono da fé, a negação da fé é uma das marcas da secularização. Outra marca é a união entre o santo e o profano. Vamos ver que o Israel antigo já cometia este terrível erro no livro de Ezequiel, nos tempos dos profetas.
Ezequiel capítulo 22, versículo 26, há uma denúncia feita pelo próprio Deus através do seu profeta sobre esse casamento terrível, né? Esse casamento promíscuo entre a religião e o mundo secular. A mistura de valores, né? A mistura de valores sagrados e valores profanos. Ezequiel 22, 26, o Senhor denunciava o crime de Israel, da sua liderança e do seu povo, dizendo: seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Veja o que eu dizia há pouco, né? Parece-me que não há nenhuma diferença entre os tempos que estamos vivendo hoje. Quantos líderes religiosos, quantos pastores arrebanhando suas ovelhas para o inferno, como dizia Jesus para os líderes de sua época, guias cegos, que percorreis o mundo para fazer um prosélito, e quando fazeis, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Não é? Quantos pastores estão arrebanhando ovelhas para o inferno, não fazendo distinção entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro? É o famoso tem nada não. É o famoso tem nada a ver. Isso é bobagem, isso é besteira. O que é que tem? Né? E aí a igreja vai aceitando. Quando o diabo não consegue, porque essa é uma velha tática de Satanás, quando o diabo não consegue nos fazer desertar da fé, quando o diabo não consegue nos jogar fora do barco para o mar revolto, o que é que o diabo faz? O diabo traz as piranhas, os peixes, os animais, as serpentes marinhas para dentro do barco. É isso que ele faz. Quando ele não consegue nos jogar para fora, para o mundo secular, ele traz o mundo para o seio da igreja, para o recinto, para o arraial do povo de Deus. Né? E aí ele mistura as coisas, a verdade com a mentira, a religião com a vida secular, o santo com o profano. E quantas moças você entra nos perfis sociais, nas redes sociais de moças e rapazes, no Facebook, né? Porque o Facebook denuncia muito sobre quem nós somos, né? Tem gente que diz: a minha roupa não me define, né? Aí veste uma saia que mede meio palmo, uma blusa com super decote. Quantos rapazes que tiram fotos sem camisa para mostrar o peitoral e os músculos, postam nas redes sociais e depois saem por aí dizendo: mas a minha roupa não me define, mas as minhas fotos não me definem, mas a minha rede social não me define. Ora, meus irmãos, Paulo escreveu à igreja de Tessalônica dizendo que nós devemos apresentar irrepreensíveis o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo a Deus. Que história é essa de que não me define? Claro que te define. É parte de você. O que você veste diz muito sobre o que você pensa, diz muito sobre quem você é, diz muito sobre os valores que você carrega dentro de si. O jovem cristão deve portar-se com modéstia, com pudor, deve ser santo em toda a vossa maneira de viver, dizia Pedro. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então não existe essa coisa de minha roupa não me define, para onde eu vou não me define, o que eu faço, claro que te define. Você precisa ser santo em toda a sua maneira de viver. Né? O jovem cristão ele precisa vestir-se com pudor, com modéstia, com simplicidade, com elegância, sim, mas não com sensualidade, não com vulgaridade, né? Até a pose que você tira uma foto para postar nas redes sociais, diz muito sobre você, né? Quantos aí que estão bem vestidos, mas estão posando com sensualidade na internet, né? Nós estamos misturando o santo com o profano e tem uns que são engraçados, misturam tanto o santo com o profano que colocam uma foto cheia de sensualidade. E ainda escrevem como legenda: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então, Deus está no comando da minha vida. Ou qualquer frase parecida, né? A imagem é de uma imagem profana. É de uma imagem de pornografia, de erotismo, de sensualidade. Mas a legenda é uma legenda santa. Como que se por meio daquela legenda a imagem pudesse ser abençoada. E não é abençoada, porque Deus não abençoou o profano. Que, já dizia Paulo, que comunhão há entre Cristo e Belial? Que união há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Então o jovem cristão, ele não pode cair no erro. Né? Sempre o professor vai dizer para os seus alunos no próximo domingo: é preciso separar o santo do profano. Sai do meio dela, povo meu, dessa Babilônia de corrupções. O jovem cristão
não pode cantar hinos de louvores ao Senhor no domingo à noite e na segunda-feira pela manhã está aí, né, cantando com a Beyoncé, com a Ivete Sangalo, com a Cláudia Leite, com a Anitta. Não pode, meu irmão. Não pode. O jovem cristão tem que cantar um cântico novo ao Senhor. As palavras que saem de nossa boca têm que ser palavras de louvor, palavras agradáveis ao Senhor nosso Deus. É preciso fazer a separação. Do outro modo, estamos abraçando a secularização. E se abraçamos a secularização, nos moldamos a este mundo. Aí vale perguntar, subiremos ao céu? Teremos parte com Deus no dia do juízo final? Ou será que nós estaremos do lado daqueles que dirão, Senhor, mas nós profetizamos em Teu nome, mas nós expulsamos os demônios em Teu nome, mas nós curamos enfermos em Teu nome? E o Senhor dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Será? Adianta, irmãos, vivemos uma vida de mistura de santo e profano para no dia da separação do joio e do trigo estarmos do lado do joio e não do trigo? É preciso que haja separação. O segundo tópico vai falar sobre a igreja e o mundo pós-moderno, mas deixe-me tocar aqui no tópico 4, que diz o ciclo histórico do mundo. Eu preciso antecipar, porque eu não gostei dessa divisão de tópicos tal qual está, essa ordem dos tópicos tal qual está aqui. Aliás, 4 tópicos, né? São muitos tópicos, né? Já é difícil a gente trabalhar 3 tópicos em uma aula, que dirá 4 tópicos. Poderia ter enxugado um pouco mais. Mas, em todo caso, eu quero mudar a ordem. Eu quero trazer o 4º tópico, que fala o ciclo histórico do mundo, para o 2º tópico. Porque eu achei que ele não ficou muito bem aqui para finalizar a aula, né? Eu acho que ele fica melhor aqui, junto do primeiro tópico, quando a gente fala sobre a secularização, a gente está conceituando secularização, né? Esse é o ciclo histórico. O pastor César Moisés, ele fala que o ciclo histórico da história, qual é? O encantamento com o mundo, o desencantamento do mundo e depois o reencantamento. Primeiro os homens se encantam com as coisas, depois se desencantam. Percebem que aquilo não resolve, percebem que aquilo não é a solução, percebem que aquilo não pode trazer o prazer e a alegria que se pensava trazer. Veja a revolução técnico-científica, né? Eu lembro-me de um dia estar na sala de aula na universidade e estávamos estudando um texto sobre pós-modernidade. E ali eu lia, né, sobre a evolução tecnológica, sobre os brinquedinhos tecnológicos fabricados nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E ali eu sorria comigo mesmo enquanto lia aquele texto, escrevi ali nas margens do texto uma notazinha de rodapé e dei para um colega meu que estava do lado ler, né? Ele era cristão, ele leu e sorriu para mim também, porque o texto dizia que os brinquedos tecnológicos, os avanços técnicos científicos das últimas décadas não puderam saciar o sonho utópico da paz, da igualdade social e da justiça, que são os grandes anseios do mundo. Aí eu escrevi a nota de rodapé que fez o meu amigo sorrir para mim, dizendo o seguinte: a pós-modernidade e seus brinquedinhos tecnológicos não pôde saciar o vazio da alma humana. Somente Jesus o faz. Somente Jesus, né? Os homens se encantam com a tecnologia, os homens se encantam com os avanços da medicina, os homens se encantam com a filosofia, os homens se encantam com a construção de novas universidades, com essa inserção de jovens nas universidades, com o mercado, né, com a economia. Aí depois os homens se desencantam. A economia entra em crise, a educação não pode resolver os problemas, a tecnologia, que era para trazer soluções, está trazendo problemas, crimes virtuais aumentando, né? E essas tragédias todas via online, crimes online terríveis, preocupando chefes de Estado e todo mundo, insegurança nas informações, chefes de Estado desesperados, preocupados, porque informações secretíssimas, se é que existe esse superlativo, estão sendo invadidas por hackers. Vocês viram agora há pouco, né? Aquele site Ashley Madison, né, um site estrangeiro, que foi exposto uma lista de milhares de adúlteros, homens e mulheres adúlteros que estavam ali buscando um caso, e o site prometia segurança total. Os hackers invadiram e expuseram a lista, inclusive pastores de renome no mundo, né, foram expostos ali para a sua vergonha e vergonha de suas igrejas, né? Qual é a segurança? Afinal de contas, não há. Por quê? Porque esses mimos, esses brinquedinhos tecnológicos que o homem tem fabricado, pensando poder encontrar neles o prazer e a satisfação para as suas almas,
Na verdade, só tem trazido o quê? O que o pastor César Moisés diz aqui: desencantamento. Desencanto. Né? Desencanto. O pastor César Moisés falava em lições passadas sobre o ciclo dos avivamentos da igreja. Aqui ele traz o ciclo do contexto secular, né? O encantamento com o mundo, com os avanços, com as descobertas do mundo. Mas ele falava em lições outrora sobre o ciclo também dos avivamentos, também do fervor que a igreja tem experimentado desde o primeiro século. Que ciclo é? Primeiro vem um avivamento, depois o avivamento transforma-se em movimento, depois o movimento transforma-se em monumento. Aí depois tem um reavivamento de novo. Aí o ciclo retorna. Avivamento, movimento, monumento. Reavivamento, movimento, monumento. Reavivamento, movimento, monumento. Infelizmente é isso mesmo que nós vemos, que nós percebemos, né? O poder do Espírito Santo cai, o fervor do Espírito Santo explode, mas daqui a pouco os pastores não cuidam, os líderes não cuidam, os mestres não ensinam direito, os crentes abandonam a palavra para seguirem as experiências à parte da palavra, porque a experiência não é má se ela é respaldada na palavra. O problema é abandonar a palavra e abraçar apenas a experiência e transformar a experiência em doutrina à parte da palavra. É isso, né, que tem constituído a tragédia do movimento neopentecostal, por exemplo, né? Porque o neopentecostalismo não ensina, o neopentecostalismo não doutrina, o neopentecostalismo não tem bases sólidas na palavra, o neopentecostalismo está na experiência. Deu certo? Então vamos tocar esse barco para frente, né? O neopentecostalismo está preocupado com o dar certo, não com o é correto, porque o que nós temos que perguntar é correto? Esta experiência é correta? Este movimento é correto? Tem solidez? Tem base na palavra? Se tem, amém. Vamos mantê-lo. Vamos ajustá-lo. Não vamos desprezá-lo. Vamos ajustá-lo. Vamos orientá-lo. Vamos passar o prumo, a régua da palavra de Deus. Mas não tem respaldo na palavra de Deus, ainda que dê certo, ainda que atraia as multidões, é preciso renegar, é preciso abandonar, é preciso deixar. Porque movimento que não tem base escriturística, que não está firmado na rocha, está firmado na areia. E diante do primeiro vendaval, do primeiro temporal, irá ruir. Então, só para pontuar aqui esse ciclo histórico para vocês, e vocês podem pegar esse versículo, não sei se eu poderia encontrá-lo agora facilmente, de Eclesiastes, capítulo 1. Né? Capítulo 1, achei, Eclesiastes 1 e 9, é o versículo chave para esse quarto tópico, e você, professor, tome nota. O que foi, tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, nada há novo debaixo do sol. Aí o 10 diz, haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Então, Salomão está falando justamente aqui em Eclesiastes sobre esse ciclo da história, né? Esse retorno às coisas do passado, que nós infelizmente percebemos aí. É preciso mudar. É preciso mudar esse ciclo. A igreja precisa mudar esse ciclo. A gente não precisa estar sempre retornando ao desencantamento. A gente não precisa estar sempre retornando ao movimento sem a base bíblica e desembocar no monumento, né? Nos templos vazios, na religião vazia, formalista, fria. Nós podemos permanecer sempre no auge. Nós podemos permanecer sempre numa subida, e não numa subida, descida, subida, descida, subida, descida. Como é que nós mantemos a consistência, a firmeza? Paulo dizia à igreja de Corinto, sede firmes, constantes, sempre abundantes. Olha, firme, constante e abundante. Esse é o padrão de Deus para nós. Não firme, inconstante, firme, abundante. Não, é preciso ser firme, constante e abundante. Ter firmeza, ter solidez da doutrina da palavra, constância, regularidade e abundante. É sempre acrescentando mais, não diminuindo, não subtraindo, não decrescendo. Aí o próximo tópico, que é o terceiro tópico, na verdade o segundo, então, né? O segundo tópico vai falar sobre a igreja e o mundo pós-cristão. Por que o comentarista César Moisés preferiu usar essa expressão pós-cristão? O terceiro ponto vai explicar, né? Segundo tópico, terceiro ponto, vai explicar por que a expressão pós-cristão. Ele vai dizer que pós-cristianismo é a ideia de que a visão de mundo que o cristianismo apresentava como forma de explicar a realidade já não dá mais conta de fazê-lo. Ou seja, aquilo que até século XVIII, século XIX, era uma opinião quase que unânime, a opinião cristã, para definir o mundo, para explicar o mundo, o pastor César Moisés vai dizer aqui que neste novo século já não é mais assim.
Não significa dizer que o mundo virou anticristão. Sim, infelizmente o espírito anticristão, o espírito do anticristo, que já existe, né, desde o primeiro século, como dizia João, existe no mundo e só tende a crescer. Mas quando usamos a igreja e o mundo pós-cristão, estamos querendo fazer referência ao mundo de pluralidade religiosa. É o que eu pontuo aqui. Ou seja, já não é mais apenas os conceitos cristãos para definirem a realidade. São os muitos conceitos das muitas religiões e também dos ateus que não têm religião, né? Ou seja, é um grande barco onde agora cabe todo tipo de animal. É igual as naus lá de Salomão, né? Que viajavam o mundo inteiro antigo carregando prata, ouro, mas diz lá o livro das crônicas que naquelas grandes embarcações de Salomão, além da prata e do ouro, também tinha animais excêntricos, animais exóticos, como os macacos, né? Como os macacos. Assim, esse grande barco do mundo hoje, né? Que o mundo tem tentado criar, este mundo secularizado. É a religião aqui dentro e ao lado da religião os macacos, né? Ao lado da religião os sincretismos religiosos, né? Ao lado da religião, da fé, ao lado de Cristo tem sido colocado ali Belial, tem sido colocado ali o mundo, tem sido colocado ali a filosofia. É um mundo plural. É um mundo plural. Esse mundo, a igreja e o mundo pós-cristão, é um mundo plural. É uma grande embarcação que vai tentando andar carregando todo tipo de coisa, todo tipo de objeto, todo tipo de opinião. É um mundo onde toda opinião é válida. Eu pontuo aqui, é um mundo de relativismo. A sua verdade é válida, a minha verdade é válida, desde que eu não prejudique você, você não me prejudique. Qualquer um pode ter a sua verdade, qualquer um pode ter a sua religião. É o mundo da ética situacional. O que não é ético para mim pode ser ético para você, não é? Em povos indígenas, há quem diga que os povos indígenas que matam crianças e que enterram crianças vivas porque entendem que aquelas crianças estão possuídas por um demônio, né? Há quem diga que a gente não pode interferir, não, são costumes milenares dos indígenas. Se eles acham que devem enterrar crianças vivas por pensarem que aquelas crianças estão dominadas por espíritos malignos, nós, ocidentais civilizados, com os nossos costumes, não podemos interferir. Deixa ética situacional. Que isso, meus irmãos? Que é isso? As coisas, as instituições, os conceitos estão acima da vida? Estão acima das pessoas? Nós deveríamos proteger a vida humana a todo custo, mas o que nós estamos fazendo é inventar conceitos filosóficos, conceitos, né, para, ao invés de preservar a vida humana, o casamento, a família, preservar coisas, objetos, instituições, né? Mas este é o mundo da ética situacional, o mundo do relativismo moral, o mundo ecumênico, onde cabe de tudo. Onde cabe tudo. Você não pode criticar o pensamento do outro, você não pode reclamar do pensamento do outro. É o mundo secularizado que apresentava no primeiro tópico. Quando não se pode abandonar a fé, o que é que o diabo faz? A união entre o santo e o profano. Infelizmente, a igreja está nesse mundo, né? E aí a gente vê aí, né, músicas ditas gospel, músicas ditas evangélicas, totalmente sem poesia, totalmente sem letra bíblica e cristocêntrica, totalmente comprometidas apenas com o movimento da carne. David Wilkerson, na década de 80, aliás, década de 80 não, né? Já recente, antes de morrer agora, né? Se eu não me engano, ele faleceu, ou foi no ano 2007, ou foi no ano 2011, parece que 2011, o irmão David Wilkerson, pastor pentecostal norte-americano, ele já dizia, agora recentemente, né, antes de falecer, ele dizia que abominava essa música evangélica que fazem os jovens cristãos dançarem na carne, mas que é incapaz de fazê-los quebrantarem-se em seu espírito. É triste ver, né, os artistas gospel, vejam, é uma expressão dessa secularização na igreja hoje, né? Artistas gospel fabricando os bonequinhos, fabricando as camisetas com a cara deles estampadas, né? Artistas gospels promovendo idolatria. E ai de nós se tocarmos nisso, viu? Ai de nós se chegarmos numa rede social para denunciarmos essa idolatria dos gospel, essa idolatria dos evangélicos. Porque é fácil bater na idolatria dos católicos. É fácil falar daqueles que se dobram de uma imagem de escultura. E os jovens que estão comprando bíblias com a cara de um ídolo gospel marcada ali na capa. O que dizer dos jovens cristãos que dizem, olha, você pode criticar tudo, só não critique esse pastor, só não critique esse cantor. Isso não será idolatria também dos evangélicos, meus irmãos? É a secularização da igreja, infelizmente. Outras formas de perceber secularização da igreja que eu trago aqui rapidinho para os irmãos.
Descrença nos milagres e no sobrenatural, felizmente, né? O racionalismo invadindo a igreja. Não é à toa que o que foi que fez a igreja evangélica morrer na Europa? O que foi que transformou os grandes templos onde Wesley e Charles Spurgeon pregaram, transformarem, como diz o pastor César Moisés, em verdadeiras obras monumentais? Esvaziaram. O evangelicalismo morreu na Europa. Por quê? Porque o racionalismo tomou o lugar da fé. Quando se abandona a fé, não sai da igreja, mas se abraça o racionalismo, aí o Espírito Santo vai embora. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Já dizia a carta aos Hebreus. Né? Jesus várias vezes censurou seus discípulos dizendo: por que temeis, homens de pequena fé? Tudo é possível ao que crê. Né? A relação do homem com Deus se dá unicamente por meio da fé. Né? Não é possível vivermos o cristianismo, não é possível dizermos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática se nós não temos a fé. Infelizmente, o racionalismo tem subtraído a fé no coração de muitos teólogos, de muitos pastores, de muitos doutores. Quantos já não creem mais que o Éden foi um episódio real? Né? Que Adão e Eva fossem reais, dizem que são apenas mitos hebraicos para explicar o surgimento da vida do homem e da terra. Mas Jesus não mencionou Adão e Eva como mitos, Jesus mencionou Adão e Eva como literais, como personagens históricos. Todas as genealogias da Bíblia desembocam em Adão, iniciam em Adão. Antes dele não houve homem algum, ele é o primeiro. Paulo diz que ele é o primeiro homem. É ele, né? Quantos que não acreditam mais que a abertura do Mar Vermelho foi real? Quantos que não acreditam mais na ressurreição de Cristo Jesus e dizem que são teólogos? É a racionalização, a descrença dos milagres do sobrenatural. Multiplicação de faculdades evangélicas, mas também de céticos em sala de aula, porque infelizmente muitos professores céticos, incrédulos e ateus estão dando aula em seminários evangélicos, em faculdades evangélicas. Então o cara diz: nós abrimos uma faculdade evangélica, vamos encher de jovens evangélicos para estudarem. Mas quem é que vai dar aula? Quem é que vai dar aula? É o racionalista? É um mero filósofo que descrê da palavra inerrante e infalível de Deus? Será? Porque se for, não adianta de nada, irmãos. Enchermos o Brasil de faculdades evangélicas e colocarmos diante de classes com 30, 40 alunos, professores céticos, ateus, incrédulos, que desacreditam no poder do milagre do Espírito Santo. Aliás, quem mais tem sido rejeitado da igreja hoje é o Espírito Santo. Eu coloco aqui, né? A secularização da igreja também. Uma marca da secularização da igreja é rejeição ao Espírito Santo, rejeição aos dons. O cessacionismo é uma marca da secularização dentro da igreja, irmãos. Porque a Bíblia lida ela sozinha, nenhum crente, eu não conheço nenhum crente que leu a Bíblia sozinha para dizer: eu não acredito mais nos milagres. Eu não acredito que o dom de cura seja para hoje. Eu não acredito que os dons de Espírito Santo, língua, profecia, discernimento, espírito, palavra da ciência, da sabedoria, fé, curas, operação de maravilha seja para hoje. Não creio. Duvido. Não conheço nenhum crente que lendo a Bíblia sozinha desacredita dos milagres. A maioria dos que abraçam o cessacionismo, que dizem que os dons do Espírito Santo cessaram, foi apenas para a igreja do primeiro século, para ratificar a autoridade apostólica, mas não é mais para hoje. Assim descambaram para o cessacionismo, porque leram John MacArthur, né? Porque leram um teólogo cessacionista qualquer, né? Porque leram um teólogo reformado cessacionista, aí deixaram de crer. Mas lendo a Bíblia sozinho, sabe o que é que nós vamos ver? Pedro em Pentecostes dizendo: essa promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus chamar. A promessa do Pentecostes, feita lá em Joel, mas também em Ezequiel e em Isaías, no derramamento do Espírito sobre toda a carne, não foi só para a igreja do primeiro século. É para a igreja de hoje, é para a igreja de todas as eras e em todos os lugares. E louvado seja Deus, porque irmãos em todo o mundo, desde o movimento montanista, desde o movimento ivinista, desde o movimento pentecostal clássico na Rua Azusa, embora os dons do Espírito Santo e o poder pentecostal não tenha caído só lá, mas também na Europa, na Suécia, em vários países, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, muitos em toda parte do mundo, um século atrás, experimentaram, né, o reacendimento da chama pentecostal, que graças a Deus está viva até hoje, e queira Deus esteja viva até o dia glorioso da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda, marca de secularização da igreja, para encerrar, são aceitação de pautas seculares da doutrina da igreja. Casamento gay, divórcio,
É lamentável que igrejas estejam se reunindo, concílios de pastores estejam se reunindo aí recentemente para deliberar a favor do divórcio para pastores, a favor do divórcio para membros. Meus irmãos, Malaquias 2,16, Deus diz clara e inequivocamente: eu, Senhor, odeio o divórcio. Jesus disse no Novo Testamento: Moisés só vos deu carta de divórcio, permitiu dar carta de divórcio por conta da dureza do vosso coração, mas não foi assim no princípio, porque o que Deus uniu, não separe o homem, dizia Jesus. A igreja precisa restaurar o padrão edênico do casamento. Um homem para uma mulher, casamento heterossexual, entre um homem e uma mulher, monogâmico, um para um, e indissolúvel, até que a morte separe. A igreja tem que trazer cura para as doenças do casamento, não paliativos, não subterfúgios. A igreja não pode hoje, via concílios, via conferências, via regimentos eclesiásticos internos, subtrair a palavra de Deus, torcer a palavra de Deus, manipular a palavra de Deus e negar os valores sacralizados e eternizados, porque passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Deus ainda hoje é contra o divórcio. Não importa se as igrejas o tenham aprovado, não importa se concílios o tenham aprovado, divórcio ainda é abominável aos olhos de Deus. E a igreja deve lutar com todas as forças, para curar os casamentos. O problema é que a gente não está orando, não estamos dando assistência aos jovens solteiros, não estamos instruindo os jovens solteiros sobre a escolha ideal, estamos casando de todo jeito, os pastores estão abençoando casamentos de todo jeito, estão aí, fazendo festas de casamento sem levar em conta a maturidade desses jovens. Aí depois vem problema para quem? Para a igreja resolver. E como é que a igreja resolve? Criando paliativos, criando subterfúgios. Não tem problema, tentou, não deu certo, descasa e casa de novo. Esses concílios de pastores haverão de prestar sérias contas diante do juízo final de Deus, porque não estão arrebanhando, estão dispersando as ovelhas do Senhor. E para terminar, o terceiro tópico que eu coloco aqui como último: não vos amoldeis a este mundo. Romanos 12:2. Não vos amoldeis ao presente século, mas transformai-vos. A igreja não deve se amoldar. A igreja não deve tomar a mesma forma, a mesma pauta. A igreja deve mudar, deve transformar e fazer a diferença. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Professor, Deus te abençoe. No próximo domingo, Deus te ajude e faça como Paulo dizia a Timóteo na sua segunda carta: Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo. O que a igreja precisa fazer hoje é: lembre-se de Jesus Cristo, lembre-se do Senhor, porque infelizmente a secularização tem colocado Cristo hoje de fora, como Laodiceia também colocou, mas ele está à porta embaixo, e quem ouvir a voz e abrir a porta do seu coração, ele entrará, ceará e fará festa. Deus te abençoe, uma excelente aula no próximo domingo, em nome de Jesus.